Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e hoje a gente vai entender um pouquinho como funciona o plano cartesiano com o auxílio do aplicativo GeoGebra. Então, vamos entrar aqui no slide, né? Aqui você está vendo o aplicativo GeoGebra, né? Ó, tá? A gente marcou aqui em cima geogebra.org/calculadora, então a gente consegue encontrar essa tela aqui. Do lado esquerdo, eu já marquei alguns pontos aqui. Você pode perceber que eu tenho o ponto A como sendo 1 menos 2, 4 menos 3, 4, 2, menos 2, 2, menos 3, 2 e 1, 1. Como a gente consegue marcar esses pontos aqui? Então, por enquanto, eu vou usar a caneta para fazer isso. Então, como a gente marca esses pontos? O que a gente precisa entender é que, a primeira coordenada ela tem a ver com o eixo X, né? Que a gente chama de eixo das ordenadas, né? Que é o eixo X, é esse que está na horizontal. E o eixo Y, que a gente está colocando aqui na vertical agora, ele é o eixo das abscissas. Então, para marcar um ponto, então vamos colocar aqui, qual seria o ponto menos 1, 1 menos 2, né? Ou seja, ele é como se fosse batalha naval, gente. Você vai olhar o eixo X e no eixo X ele vai estar, a gente vai ver o 1. Então, 1, né, está aqui na posição do eixo X, como a gente marcou. E aí depois você vai olhar, vai caminhar ele até o menos 2. Então, a gente caminhou até o menos 2 e aí marcamos o nosso pontinho aqui. Então, esse ponto que a gente acabou de marcar, ele é o ponto 1 menos 2. Beleza? Eu vou marcar outro ponto. Por exemplo, o 4, 2. Olha, o 4, a gente olha primeiro, né, a primeira coordenada, a gente está olhando para o 4, 2, ele vai ser o X. E a segunda coordenada, ela vai ser a Y. Então, o que a gente faz? A gente anda na posição vertical até onde está mais ou menos o 2, e depois a gente vai olhar na posição horizontal e vai marcar o pontinho lá. É claro que aqui eu estou marcando com a caneta, né? O GeoGebra ele não faz assim. Então, vamos ver como o GeoGebra marca esses pontos agora, tá? Então, eu vou tirar a função da minha canetinha para a gente olhar o GeoGebra. Beleza? Então, olha, o primeiro ponto aqui que o GeoGebra marcou, você percebe, ó, direitinho, exatamente o ponto 1, 2. Assim como o segundo pontinho que a gente marcou lá, né, que é o 4, 2, exatamente na mesma posição. Mas, mais uma vez, o GeoGebra ele tem muitas funções, ele consegue marcar todos esses pontos aqui, né? Você vai colocando certinho. Mas você tem a opção também de marcar pontos com o mouse, ó. Vamos lá para ferramentas, ponto, e aí, digamos que ele peça para você marcar o ponto com o GeoGebra agora, seria o menos 3, 3, beleza? Então, você tem que lembrar que o menos 3, eu vou marcar aqui rapidamente, ele está no eixo X aqui, e o 3 ele vai estar no eixo Y aqui. Então, o encontro, né, o legal do GeoGebra é que tem essas linhas aqui na horizontal e na vertical, que o encontro dessas linhas é onde você vai marcar o ponto menos 3, 3, beleza? Então, ó, vamos olhar aqui na calculadora, quando a gente coloca aqui álgebra, nosso último ponto, ó, percebe o seguinte, o ponto onde a gente inicia seria o 3, 0, né, no eixo X, e o ponto que a gente no eixo Y seria o 0, 3, exatamente. E a junção desses pontos, que é exatamente o ponto I marcado aqui na nossa telinha, é o ponto menos 3, 3. Então, você pode passar a usar agora a ferramenta do GeoGebra para você entender geometricamente como funciona a marcação de pontos no plano cartesiano. Bom, espero que você tenha gostado do aplicativo, faça bom uso dentro dos seus estudos e até a próxima!